ou um incidente com esta Fiat Doblo. Exatamente. Explica-nos aí o que é que se passou e de que forma é que a informação nos chegou e como é que ajudámos a resolver este problema. Primeiro, olá a todos, boa noite. Neste caso em concreto, tratou-se de uma Fiat Doblo que o reparador nos contactou porque a viatura deu entrada na sua oficina e à partida a primeira anomalia era os quilómetros que estavam a pescar. Portanto, aquilo que essencialmente levou o cliente à oficina deste reparador foi porque os quilómetros aparentemente do nada começaram a pescar. Portanto, o odómetro, onde totaliza os quilómetros totais do carro, começou a pescar sem motivo aparente. Numa primeira abordagem, o reparador deu o seu palpite, como é lógico, não é? Que poderia se tratar de uma anomalia no painel de instrumentos. Mas ao ligar o carro à máquina, de facto detectou que existiam 2 códigos de avaria no que diz respeito ao sistema do Blue&Me, do sistema de Bluetooth que equipava esse carro. Portanto, resultou lá 2 códigos de avaria, um código de avaria de categoria U1733, que no fundo diria que era uma unidade que não estava a comunicar numa rede multiplexada, e o código B10AA, que também dava conta de uma falha de um componente corretamente instalado, como se houvesse um componente que foi montado no carro, mas que não estava bem instalado, o que não fazia qualquer sentido. Portanto, a abordagem inicial do cliente foi efetivamente ligar o carro à máquina e recolher os dados, mas depois deparou-se com códigos de avaria de multiplexagem, muitas vezes, e nós temos vindo a perceber que muitas das vezes, quando surgem estes códigos de avaria de redes CAN, multiplexagem, normalmente cria-se sempre aí alguns problemas, porque há muita dificuldade, por vezes os reparadores também não têm acesso à documentação, ou dependendo da plataforma que o reparador utiliza, não entrando aqui em nomes de plataformas, mas muitas das vezes as próprias plataformas que eles utilizam para os ajudar no diagnóstico também não apresentam a descrição e o seguimento para os códigos de avaria. Então começa aí um bocadinho a dificuldade em fazer o diagnóstico a este tipo de sistemas. Nesse caso, na altura, após o reparador fazer o pedido de assistência para nós, portanto, nós demos-lhe a indicação que para aquele código de avaria realmente tratava-se de uma unidade de comando que comunica numa linha multiplexada, portanto, a bordo dos automóveis hoje em dia, como é já conhecido, não existe apenas uma linha CAN, como existia se calhar há 20 anos atrás, não é? Mas existe várias linhas CAN e cada rede é dedicada à gestão de vários circuitos. Então, realmente, detectou-se que na linha CAN, que fazia a gestão de todo esse sistema da telemática, havia efetivamente aquilo que, como a Fiat chama, um nó que não estava a comunicar. Portanto, todas as áreas prováveis que estavam seriam as unidades que estavam em comunicação naquela rede. Poderia ser um defeito na alimentação elétrica do próprio módulo, poderia ser um defeito na própria linha CAN que comunica entre estes módulos, ou efetivamente a cablagem, ou uma falha no próprio módulo em si. Tratando-se de uma unidade de controle, também pode efetivamente variar, à semelhança da unidade de controle do motor, do ABS e o que for. Portanto, no processo de diagnóstico, convém sempre verificar, quando temos faltas de comunicação de módulos, convém sempre verificar a correta alimentação dos módulos. Portanto, se temos as alimentações presentes, sejam alimentações 30, alimentações 15, 31, o que for, convém sempre fazermos primeiro esse despiste para não julgarmos logo e culpar logo à partida um módulo, sem pelo menos garantirmos estas verificações básicas. Ao mesmo tempo também verificar sempre o estado de integridade da cabelagem, portanto a nível da continuidade da cabelagem, e aqui faço uma saliência, sublinho, às vezes há aqui alguma dificuldade também pela tentativa se calhar de despachar o trabalho mais rapidamente e utilizar o método de medir cabelagens pela continuidade do multímetro. Isso não valida nada, isso só apenas nos diz que há um cabo que está inteiro, mas não nos diz se esse cabo tem alguma recência na linha. Portanto, e aqui podemos estar perante um erro que é criado pelo próprio reparador, que ao não empregar bem os métodos de diagnóstico, muitas das vezes acaba por passar por cima do problema e chega às tantas que depois entra numa espiral em que não consegue perceber onde é que está o erro, porque tudo o que testou até ali, aparentemente tudo dava certo. E por último, a nível dos Fiat, também convém sempre verificar, através de um procedimento que existe nas máquinas de diagnóstico, que é o alinhamento proxy. No fundo é verificar se todas as unidades que estão presentes naquela linha
se comunicam todas umas com as outras. Portanto, isto quer dizer o quê? A nível de unidades, cada unidade tem o seu ID, portanto, a sua identificação na linha, um pouco à nossa imagem, cada pessoa tem o seu número de cartão de cidadão, portanto, perante a sociedade, nós temos um número que nos atribui como pessoa. Nas arquiteturas das redes é exatamente a mesma coisa. Cada unidade tem o seu ID para as outras saberem quem é que está a falar na linha. Portanto, convém sempre fazer também esse alinhamento proxy. Aqui, realmente, após prestarmos o auxílio ao reparador e após algumas medições, concluiu-se efetivamente, e depois do feedback que o reparador nos foi dado, concluiu-se que efetivamente no módulo do Blue & Me havia as alimentações todas corretas. A linha CAN também, com algum auxílio, foi medido, por via do osciloscópio, foi medido que a linha CAN também estava a comunicar normalmente, apenas indicava que o erro seria então no módulo Blue & Me. Foi feita então a substituição do módulo Blue & Me, portanto o módulo que é responsável pela conexão do telefone e Bluetooth, e foi necessário fazer então a programação do módulo, ou seja, identificar o módulo, dizer à rede qual é o módulo que agora foi substituído e proceder então ao alinhamento proxy, portanto, estabelecer a comunicação novamente entre todas as unidades. Isto é engraçado, salvo seja, não é? Engraçado aqui uma forma de dizer, é que quando surge uma avaria, e como acabaste já um bocadinho por referir, quando surge uma avaria com estas características de erros de comunicação, multiplexagem e tudo mais, o pessoal fica aqui um bocado assustado com isto, não é? Porque depois começa a disputar avarias numa série de módulos, e aqui às vezes a grande dificuldade é o que é que eu vou atrás primeiro, não é? Tenho uma avaria em 2, 3, 4, 5 módulos, por onde é que eu começo, não é? Como é que devemos abordar isto? Aqui a primeira abordagem e a abordagem mais correta, para além de efetivamente ter a máquina de diagnóstico que nos traduz e que nos transmite esses erros que estão presentes, mas essencialmente a primeira abordagem mais importante de todas é sempre por via ou de um esquema elétrico ou por uma documentação válida que nos diga como é que as várias redes de comunicação implementadas no carro, como é que elas estão distribuídas e quais são as unidades que comunicam nessas redes. Portanto, se o reparador não tiver em sua posse essa informação, pura e simplesmente vai demorar bastante tempo, às tantas acaba-se se calhar até por desistir ou trocar peças que não são necessárias porque está à procura do problema onde ele não existe. Portanto, isto para dizer o quê? Se nós temos um problema numa unidade de comando que se trabalha numa rede de infoentretenimento, por exemplo, eu não tenho que andar a verificar redes de cano de tração, eu não tenho que ir ver uma unidade de motor, eu não tenho que ir ver um sistema de ABS, não tenho que ir ver uma unidade de airbag, embora todas elas comuniquem por linha CAN, mas todas elas têm as suas redes privadas. Portanto, aqui a salvaguarda é sempre ter em posse boa documentação e documentação que apoie justamente para estes erros. Só assim é que se consegue efetivamente pegar numa ponta do diagnóstico e ir explorar e ir à procura do problema. Para além do mais, também é sempre bom ter equipamento, nomeadamente um osciloscópio ou equipamento que nos permita fazer estas medições, porque de outra forma, e um pouco também à imagem daquilo que vamos passando nas formações, embora o multímetro nos ajude em muita coisa, e claro que faz muita falta na oficina, mas com o multímetro não conseguimos de todo diagnosticar e dizer com certeza que uma rede CAN está com um problema. Isto cada vez mais sabemos que a informação na oficina valor, não é? Exatamente. É a diferença entre despachar um diagnóstico destes em meia dúzia de tempo. Não é? Termos uma oficina e não termos informação válida é estar a trabalhar de olhos fechados, basicamente. Basicamente é um bocadinho assim, não é? Uma boa analogia.